Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin segue se valorizando nesta segunda-feira. Fechamos o final de semana, fechamos o candle semanal e o Bitcoin mostra novamente uma força. Será que a gente tem potencial de romper as áreas mais importantes? Será que a gente tem ímpeto para atingir os 32 mil e romper o mesmo? Será que a gente tem, de fato, esse potencial todo ou não? Eu sigo na minha operação de short, incrementei este short nesta movimentação de alta e eu quero te mostrar o porquê. Antes de você me chamar de louco, eu quero te mostrar o porquê. Eu quero te mostrar, de fato, quais são as confluências que nós temos de baixa no curtíssimo prazo e também apresentar sem torcida, sem FOMO, o que a gente precisa para que o Bitcoin rompa essa área de 32 mil dólares. Fica até o final do vídeo que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. O Bitcoin está trabalhando nesta cunha ascendente. Desde o movimento lá de trás, em 26.800, a gente começou a formar este padrão de cunha ascendente, que é um padrão que normalmente rompe para baixo. Este é um padrão que normalmente rompe para baixo. Isso quer dizer que ele vai romper para baixo, Luan? Não, mas é um padrão que a gente tem que ficar de olho. Esse padrão tem uma característica específica. Ele perde os fundos sem continuidade. Perde os fundos sem continuidade. Perde, na verdade não, ele rompe os topos sem continuidade. Rompe os topos e rompe os topos sem continuidade. Desculpa falar de fundos, mas ele rompe os topos sem continuidade e mantém os fundos anteriores. Até que ele chega em um ponto crítico de RSI e atinge uma resistência e começa a corrigir, o que pode levar o Bitcoin, sim, a uma correção de curto prazo. Este é um padrão clássico e ele respeita muito bem na grande maioria das vezes. Sim, este é um gráfico importante para a gente ficar de olho. E ele segue se confirmando no gráfico de 8 horas, no gráfico de 12 horas e também em gráficos menores, de 1 hora, de 30 minutos. Nós temos diante de nós este padrão, que é um padrão clássico que rompe para baixo. Bitcoin está chegando em uma área de extrema liquidez. É uma área de resistência dos market makers, uma área de resistência de quem de fato movimenta o mercado. Anteriormente, a gente atingiu essa área e rejeitou com força. No mês de junho e julho, a gente atingiu essa área repetidas vezes e criou uma rejeição muito forte, fazendo com que o preço despencasse novamente. Isso pode voltar a acontecer no Bitcoin. E o que acontece no Bitcoin vai trazer impacto direto para as altcoins também. Isso é uma possibilidade considerando o que vimos no passado. Mas o que também traz essa possibilidade de vermos pelo menos uma correção é o fato da gente estar chegando em áreas de resistência, em padrões que normalmente rompem para baixo. E eu gosto também de avaliar este canal de alta. Veja que é um canal que está sendo respeitado muito bem. Uma vez que a gente teve o rompimento da área de 50%, da metade desse canal de alta, a gente foi buscar o topo. Se a gente acabar vendo uma rejeição destas áreas, seria natural buscar 29 até, quiçá, os 28 mil dólares ou 27 mil alto. Isso não é uma loucura e isso pode vir a acontecer. Isso pode acontecer porque a gente está chegando numa área de resistência muito importante. Perfeito. A gente está vendo o Bitcoin ter um volume de negociação que começa a ser descendente. O que eu quero dizer? Volume de compra para o Bitcoin nesta movimentação de alta tem sido um volume descendente. Olha só, a gente teve um pico de volume aqui nesta movimentação de alta, tivemos um pico de volume nesta movimentação de alta e tivemos um pico de volume nesta movimentação de alta aqui.
Só que a gente tem aqui um volume de compra descendente. Isso chama a atenção em uma alta. Por quê? A gente precisa de volume comprador ascendente para ter rompimento, principalmente de uma resistência tão importante como a que estamos vendo aqui entre 30.700 e 31.800. Para que a gente tenha alta de verdade e tenha ímpeto para romper esta área, a gente precisa do volume comprador ascendente. No gráfico de 3 dias, a gente vê até de uma forma mais clara. Olha só como o volume de compra está descendente. Ele está perdendo ímpeto conforme o mercado sobe. Mais um indicador de que a gente pode ter sim uma correção. E no gráfico diário, Luan, o mesmo acontece. Vamos para o gráfico diário. Olha só, desde este movimento aqui, a gente começou a ter valorizações e o volume de negociação segue descendente. Então, isso aqui é o que me chama a atenção. O volume de negociação, ele sempre traz informações que a gente tem que colocar como vitais. Porque o volume é o que vai definir se a gente vai subir de fato e romper as resistências mais importantes ou não. Somando esse volume descendente e este padrãozinho aqui, que normalmente rompe para baixo, e este padrãozinho aqui, que é um padrão que também rompe para baixo, não estou dizendo que ele vai romper para baixo, o fato de termos o volume descendente me leva a considerar, sim, uma possibilidade de correção. Seria muito melhor para o Bitcoin esta correção. E eu te explico o porquê. Se a gente começar a ver o mercado se valorizar e começar a atingir estas áreas aqui, sem o volume necessário, a gente pode acabar vendo um wick off. O que é um wick off? É uma movimentação que faz com que a gente tenha os rompimentos anteriores, só que a falta de volume acaba nos levando novamente para a área interna deste rompimento. Ele acaba fazendo um rompimento falso. E isso seria horrível para o Bitcoin, porque a gente buscaria liquidez acima, tiraria muita gente do mercado, muita gente colocou stop aqui em cima, e eu sou um deles, tá? Ele tiraria muita gente do mercado nessa área e ele poderia devolver esta baixa com um ímpeto muito grande. E o que poderia levar até o Bitcoin a voltar para estes pontos. Então, para ter alta, o que a gente precisa? A gente viu o mercado subir muito forte aqui, subiu bastante, 15%, sem correção. O melhor seria, forma a base de preço, de fato, busca abastecer o seu tanque com gasolina Podium e aí sim a gente tem esse ímpeto para romper, porque o mercado precisa de liquidez e o volume de negociação atual não está mostrando mais este ímpeto. Parece que o mercado está buscando o máximo de liquidez para corrigir. E um fator também que é preponderante é o RSI. É o índice de força relativa. Veja que a gente tem tido altas no preço. E o RSI está nos mostrando uma divergência bearish. Conforme o preço sobe, a gente está vendo o mercado formar uma tendência de baixa. Essa é a famosa divergência de baixa, que pode ainda pressionar o mercado para uma correção. E em tempos gráficos ainda maiores, a gente tem o quê? O RSI do gráfico de 3 dias atingindo a área de sobrecompra. E o gráfico diário já está em sobrecompra. Veja, exatamente aqui. Exatamente aqui nós temos o RSI do gráfico diário já atingindo sobrecompra. Todas as vezes que a gente atingiu sobrecompra anteriormente, a gente viu correções no preço. O mercado acabou tendo correções. Então é por isso que a minha visão de curto prazo é de baixa. Eu enxergo que a maior probabilidade para o mercado é sim em ver uma correção.
por todas estas confluências de queda. Eu que quero comprar o Bitcoin, sim, eu quero entrar em long no Bitcoin, eu quero ver uma correção, para que o mercado de fato me mostre que ele está saudável. Correção, reteste e rejeição em áreas de suporte importantes para a gente continuar a subir. Isso vai esfriar o RSI, vai fazer com que a gente busque liquidez abaixo e possa, de fato, ter esta continuidade de alta. Esta é a minha visão. Maior probabilidade de baixa. É por isso que eu entrei em short na área de 30 mil dólares e aumentei um pouco a minha exposição aqui. Eu entrei em all-in, eu dei all-in em short? É claro que não. Eu entrei com 12% do meu capital e o meu risco, caso o mercado ainda assim faça essa movimentação, é em perder 1,8% do meu capital. Eu não tenho problemas em perder 1,8% do meu capital quando eu tenho muitas confluências de baixa que podem sim nos levar a uma correção maior. Então, a probabilidade é maior de queda e o risco versus retorno dessa operação me faz sim querer manter o trade de short. Focando nesta área, a área de 28 mil dólares, que vai ser uma área onde eu vou considerar long para surfar essa continuidade de alta. Isso é a maior probabilidade de acontecer. Isso quer dizer que isso vai acontecer? Claro que não. É por isso que a gente opera com stop. A gente opera sempre focando no longo prazo. Eu vim acumulando Bitcoin nesses últimos meses. Mostrei lá no grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Eu mostrei exatamente quais foram as minhas compras para o longo prazo. Eu acumulei Bitcoin em 22, em 20, em 16, em 15, acumulei Bitcoin em 23, em 25, em 26 e em 27, somente neste último ciclo de baixa do mercado, fora os anos anteriores. Então eu venho acumulando Bitcoin quando o Bitcoin faz movimentação de baixa. Luan, eu quero acumular Bitcoin para o longo prazo. Eu vejo sim áreas interessantes para começar a acumular, caso você esteja fora, nas áreas de 28 mil dólares, 28.500 dólares. É uma área interessante, é uma área que pode servir de suporte para o preço continuar a subir. Seria interessante, mas também é uma área em que a gente tem que ficar de olho, porque o mercado pode pregar esta armadilha e buscar esta área. O que eu vou fazer no meu trade de hold, na minha estratégia de hold? Eu vou aumentar a minha exposição em hold aqui e se a gente perder este movimento, eu vou também comprar em áreas inferiores. Eu sempre acumulo Bitcoin. Eu faço operações de curtíssimo prazo com o objetivo de aumentar o meu capital e colocar no Bitcoin. Eu sou holder de Bitcoin e lucro com a valorização, mas isso não quer dizer que eu não possa lucrar com um prazo menor. Então eu estou de olho sim nesta movimentação de baixa que para mim tem a maior probabilidade de acontecer. Isso quer dizer que o Bitcoin não possa fazer uma movimentaçãozinha de alta aqui para fazer um fake out e depois cair? É claro que ele pode fazer isso. Não seria loucura vermos esse tipo de tentativa de rompimento acontecer para o Bitcoin de fato corrigir. Nós estamos em uma área de resistência muito importante, nós estamos vendo volume comprador descendente, nós estamos de fato diante de um padrão que rompe para baixo, tanto no gráfico de 4 horas quanto no gráfico diário, e a gente tem sim confluências e divergências de baixa. Tudo isso coloca a maior probabilidade de queda. Luan, e se o mercado não cair? Eu não quero ver exatamente o week-off. Eu não quero ver isto acontecer. Então eu quero ver o Bitcoin romper, caso ele tenha que romper, eu quero ver ele romper com um volume de negociação elevado e começar a rejeitar essa área. Se ele conseguir se manter acima desta área, aí sim abre caminho para operações de curto prazo de long, para surfar uma continuidade de alta que pode sim nos levar a
32.500, 34, 36 mil dólares. O que eu não quero ver de maneira nenhuma é um wick-off, ou seja, um rompimento, rejeição e um retorno para essas áreas. Isso aqui seria horrível para quem espera altas no mercado. Isso sim seria devastador, porque vai demonstrar que o mercado não tem esse ímpeto de força. Então, o melhor cenário, inclusive, para quem quer ver altas, é um respiro deste movimento, que veja, é um movimento que não tem correção, movimento de alta. Então, melhor cenário, corrigir, esfriar o RSI e aí sim continuar a subir. Eu estou de olho em alguns pontos também. Pontos de gap. Nós temos um gap de curtíssimo prazo que foi aberto ontem. Em 98% dos casos, estes gaps são fechados em até 48 horas. É claro que existem gaps que não serão fechados, mas esses gaps de curto prazo, em 98% das vezes, são fechados. Então isso pode ainda colocar pressão de baixa no Bitcoin, mesmo diante deste movimento. Pode colocar pressão de baixa no Bitcoin para fechar este gap na área de 29.700. O que chama também a atenção é essa movimentação de baixa em Nasdaq. Nasdaq teve toda essa movimentação de baixa e o Bitcoin sequer acompanhou, só subiu. Então a gente tem que ficar de olho para caso o mercado internacional volte a cair e retome a pressão no Bitcoin. Mas algo que também está levando o Bitcoin a uma valorização é este movimento no dólar index. Atualmente o dólar index está tendo uma movimentação de baixo que está ajudando a essa alta no Bitcoin. Só que a gente está formando aqui uma bandeira de alta, uma tendênciazinha de baixa que normalmente rompe para cima. Então a gente tem que ficar cauteloso. Porque se este gráfico atingir essa área de 105,220 e voltar a romper essa área, a gente pode confirmar este movimento como uma bandeira de alta, que colocaria naturalmente pressão de baixa no Bitcoin, que pode fazer com que a gente veja o mercado cripto ter uma correção. E outro ponto importante, contratos de Bitcoin, de opções de Bitcoin que vencem na sexta-feira, vencem no dia 27, tem o seu maximum pain price em 28 mil dólares. Isso também pode colocar uma pressão maior de baixa para trazer o máximo de dor para os investidores que estão com opções a serem vencidas na sexta-feira. Então isso também é mais um fator que pode ser preponderante para uma correção do Bitcoin. Você que está em long, é importante e interessante que você realize lucros. Por quê? Quando a gente começa a chegar numa área que é uma área muito crítica, vai ser de fato um desafio para o Bitcoin ele romper. Quem está de olho em shorts, avalia com cuidado, com cautela. Eu, Luan, pessoalmente estou em short, só que eu estou em um short que é muito confortável para mim mesmo que bata o meu stop. Por quê? Porque eu venho acumulando Bitcoin para hold há muito tempo. Então, na mesma proporção que o mercado sobe e eu lucro bastante, eu me dou ao luxo de perder um pouco deste capital. Então, se o mercado explodir, eu perco X%, 1,8% do meu capital, só que eu tenho um retorno financeiro muito maior com as operações de hold. Se você não está nesta posição, avalie com muito cuidado, porque shortar contra a tendência, mesmo diante de todas essas confluências, ainda é um risco. Pode ser um risco elevado para você. Avalie com cuidado. Eu tenho a minha visão muito específica e eu trarei atualizações desta visão caso o mercado caia ou caso o mercado exploda lá para cima. Avalie, faça sua própria análise, tome suas decisões de investimento com responsabilidade e tome sua decisão
com base sempre no gráfico. Cuidado com o FOMO, euforia demasiada e medo demasiado são armadilhas perfeitas para as baleias destruírem a sua posição. Eu quero saber sua opinião, a sua visão. A gente tem ímpeto para subir ou não? A gente tem caminho para baixo, correção. Deixe sua opinião nos comentários, que ela é de extrema importância. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer e mostra que você está gostando do meu conteúdo. E é claro, não deixe de participar lá do nosso grupo do Telegram. Ele é totalmente gratuito e eu passo dicas, trades, análises, insights e muito mais para você lucrar com consistência, de verdade, sem loucuras. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.